Oi, ADM2, é Marcelo. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, então eu quero desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, certo? Como vocês podem ver aqui na descrição do vídeo e como vocês vão ver lá no WhatsApp, o assunto que a gente vai abordar hoje é sobre o Michael Porter. Lá tem um slide, mas não é obrigado vocês olharem por lá, porque lá são só tópicos. Então, vamos lá. Quem é Michael Porter? Eu falo quem é porque ele ainda não morreu, ele tá vivo. Michael Eugene Porter é um dos nomes mais respeitados do século XX e até mesmo do século XXI, quando o assunto é administração, gestão, economia empresarial e marketing. Porter ele é considerado atualmente um dos mais importantes nomes da estratégia de posicionamento, devido às inovações que suas teorias trouxeram para a análise empresarial, para a análise estratégica. Ele nasceu em 1947 em Ann Arbor, no estado de Michigan, e ele é, acima de tudo, um expoente e uma referência do pensamento estratégico empresarial. Ele se formou em engenharia mecânica e aeroespacial na Universidade de Princeton e obteve MBA e doutorado em economia empresarial, ambos em Harvard, e licenciou no mesmo instituto, começando apenas com 26 anos. Porter ele é um professor da Harvard Business School, com interesse nas áreas de administração e economia, e ele prestava consultoria na área de estratégia em grandes empresas norte-americanas, como ele prestou consultoria na DuPont, na Navistar, na Scott Company, dentre outros serviços que ele prestava para a Monitor Group, que foi uma empresa de consultoria na qual ele mesmo ajudou a estabelecer. Ele também prestou consultoria na Coca-Cola e na Apple, e eu quis trazer esses dois exemplos porque são empresas mundialmente conhecidas. Então fica bom falar que ele prestou consultoria nessas empresas, certo? E ele sendo diretor do Instituto de Competitividade e Estratégia, cuja fundação aconteceu em 2001. Ele escreveu 19 livros e mais de 125 artigos, onde se destacam os livros como Estratégia Competitiva, lançado em 1980, que eu vou falar até um pouco dele depois. Lançou também Vantagens Competitivas, que foi lançado em 1985. E Vantagens Competitivas das Nações, em 1989. Esses são os livros dele mais conhecidos e mais populares, certo? Onde desenvolveu teorias sobre o posicionamento da empresa do mercado e estabelece formas para conseguir vantagens entre os seus concorrentes, principalmente no mercado. Com isso, ele influenciou profissionais, organizações e até mesmo áreas do conhecimento, o que lhe rendeu inúmeros prêmios, mas nada que se compare à reverência que o seu nome tem pelos profissionais nas áreas de negócio, economia e administração. E é através dessas teorias inovadoras de análise e adaptação à indústria que Michael Porter cria seu posicionamento como guru da estratégia, se tornando um grande nome na administração contemporânea, chegando a contribuir em outras bases teóricas na administração, como a teoria da contingência, justamente a teoria que foi explicada aula passada. E vale também ressaltar que seu destaque na área se deve pela grande repercussão da sua obra Estratégia Competitiva, que foi justamente a que eu falei, lançada em 1980, na qual ele constrói um modelo das 5 forças competitivas e se aprofunda em uma análise da indústria, que seria a base para uma formação estratégica adequada. Essa repercussão se deu pelo fato de que, na época a qual seu livro foi publicado, havia uma instabilidade econômica e o livro apresentou uma abordagem prática de lidar com a situação. Assim, Michael Porter se consagrou no ramo da administração estratégica. Já já eu vou começar a falar sobre a estratégia competitiva, mas antes disso eu quero dar uma síntese sobre o que é. Michael Porter vai desenvolver suas matrizes teóricas para indicar como melhorar o posicionamento da empresa na indústria, ou seja, como ela vai ser vista em relação à concorrência e os consumidores. E assim, Michael Porter ele constrói conceitos como a estratégia competitiva e as vantagens competitivas,
além da análise da indústria e a cadeia de valor, que vão servir como ferramentas e métodos de apoio que podem guiar decisões estratégicas e assim melhorar o posicionamento da empresa de forma sustentável. Michael ele sugere uma análise externa da empresa, onde ele constrói um dos seus principais modelos, as 5 forças competitivas, que assim sejam analisados os pontos fortes e fracos da indústria e formas de se proteger dos medos, onde ele sugere a escolha de uma estratégia genérica, que se tornará um modo de guiar melhor as decisões da empresa e assim refortificar as suas vantagens em relação à concorrência. Esses pontos vão ser justamente a estratégia competitiva, certo? Agora eu vou explicar para vocês o que é de fato uma estratégia competitiva, certo? Uma estratégia competitiva é a forma que uma organização compete no mercado. Isso inclui como ela se comporta em relação aos concorrentes e qual é o seu tipo de vantagem sobre eles. Portanto, a estratégia competitiva se refere à posição estratégica de competição no mercado, sempre pensando em uma visão de futuro. E de acordo com o próprio Michael Porter, a estratégia competitiva se trata de um posicionamento da empresa no seu ambiente competitivo. E é aí que entra o primeiro ponto, que é o posicionamento. O que seria esse posicionamento? Posicionamento significa mais que o posicionamento do produto ou do conceito de marketing, mas sim do posicionamento total da empresa. Envolve todas as funções, como o produto, a distribuição, a logística, os serviços e o próprio marketing até. Se trata do quadro total do empreendimento em seu lugar no ambiente competitivo. O segundo ponto a ser tratado é a vantagem competitiva. Para a gente compreender essa vantagem competitiva, a gente precisa primeiramente dominar o básico sobre o seu significado. Vantagem, segundo o dicionário, é um tipo de condição ou posição que caracteriza superioridade em relação a algo ou alguém. É uma circunstância em que há privilégios por motivos diversos. Por sua vez, o termo competitivo se trata do fator que compete, ou seja, que participa e que por vezes até mesmo encerra uma competição. E vantagens competitivas, nesse contexto, é, portanto, o posicionamento superior de uma organização frente à corrida por espaço dentro do mercado. Em outros termos e palavras, é o motivo que leva um cliente a escolher fazer negócios com determinada organização e não com outra, sua concorrente direta ou indireta. Vale destacar que é super importante, principalmente nos dias de hoje, trabalhar em vantagens competitivas a fim de manter o ritmo de crescimento do negócio e deles tirar muitos lucros. E segundo Michael Porter, a vantagem competitiva pode ser entendida como uma situação em que uma empresa ou até mesmo um profissional autônomo é diferenciado favoravelmente do seu concorrente, atraindo clientes através de pontos que não podem ser imitados ou aplicados a outros negócios. Aliás, o segredo da vantagem competitiva é justamente o fato dela ser única, sustentável e superior às demais que já estão em uso no mercado. Alguns exemplos de empresas que atingiram um alto nível de vantagem competitiva no mercado é a Apple, o Google e a Sony. E as 5 forças competitivas vão ajudar muito a empresa a ter essa vantagem. Só que esse tópico é de outra participante da equipe. Agora, o próximo ponto é a estratégia de fora para dentro versus a estratégia de dentro para fora. Eu vou começar falando da estratégia de fora para dentro, que defende que a compreensão da estratégia ela é dada a partir da análise externa, isto é, do estudo do mercado. Nessa perspectiva, a empresa deve pesquisar sobre o mercado, entendê-lo e então descobrir uma forma de competir. Para aumentar a chance na disputa, é preciso que a organização defina sua vantagem competitiva e assim ela participa do jogo, estando na frente dos seus concorrentes. Então, nesse tipo de abordagem, é comum que a organização, ela, adapte-se frente ao que o mercado exige, independentemente de suas competências e capacidades. Ou seja, o mercado impera e não a própria organização. Que ela busque também adequar-se à estrutura de concorrência do mercado, buscando formas de eliminar, enfraquecer ou deslocar concorrentes para que possa ter maior flexibilidade de atuação e de preços. E que ela tente práticas de alianças com a cadeia produtiva,
e mesmo com concorrentes, visando também facilitar o posicionamento prático frequente inibida por legislação e regulações, por possivelmente caracterizar a cartelização, oligopólios ou monopólios. Essa abordagem, que é a de dentro para fora, ela foi muito, como é mesmo que eu posso dizer? Ela foi muito caracterizada por Porter, aplicada, explicada por ele. Agora, falando da estratégia de dentro para fora. Ela defende a compreensão da estratégia que é dada a partir da percepção dos recursos da empresa. Significa buscar dentro da organização aquilo que a diferencia das demais. Nessa perspectiva, o mercado de atuação é escolhido entre todas as capacidades da empresa. Portanto, é o ambiente interno que proporciona competitividade, certo? Esse tipo de abordagem, ela trabalha para construir capacidades e recursos internos valiosos e difíceis de copiar por concorrentes. Ela empreende grande energia para manter sua frente competitiva interna, que é a grande característica aqui, protegida e salva dos concorrentes, e trabalha para desenvolver novas capacidades para substituir antigas quando puderem ser copiadas por concorrentes. Mas agora a questão é, precisa mesmo escolher uma abordagem? Quando se fala em abordagens estratégicas, não existe o certo ou errado. Existem opções que cada organização pode optar por fazer. Além disso, a construção da estratégia competitiva e o posicionamento de mercado, eles podem se basear nas duas visões. Afinal, cada circunstância tem uma função diferente. Contudo, é sempre importante lembrar que a competitividade, de forma geral, é construída a partir de mudanças. O próximo tópico se trata de uma pergunta, que é como desenvolver uma estratégia competitiva. E nesse tópico, a gente pode usar todas as estratégias, todas as teorias de Porter para responder essa pergunta. Até porque o próprio trabalho e as teorias de Porter se resultam em responder essa pergunta e a outras. E como eu falei anteriormente na estratégia de dentro para fora e a de fora para dentro, eu vou trabalhar minha resposta sobre essas estratégias, certo? Vamos lá. Para desenvolver uma boa estratégia competitiva usando a estratégia de dentro para fora, temos que ter o domínio do que está acontecendo dentro da nossa empresa, ter o controle do que a empresa está produzindo, ver se o que está sendo produzido está em tendência. Até porque, dando um exemplo agora, não adianta minha empresa produzir apenas batom se os consumidores estão atrás de lip tint. Isso não adianta. Com isso, eu vou ter que reduzir a produção de batom e colocar uma produção para lip tint. Porque eu tenho que atender o desejo dos consumidores. Tenho que ter o domínio do que minha empresa está produzindo e o que os consumidores estão querendo comprar, certo? E agora respondendo essa pergunta com a estratégia de fora para dentro, certo? Eu vou ter que olhar para o que os meus concorrentes estão fabricando, o que eles estão vendendo, as técnicas que eles estão utilizando, qual o produto que eles mais vendem, quais são as estratégias que eles estão usando, para assim eu adquirir uma vantagem sobre eles. Um exemplo, ainda falando do lip tint, é se ele está em tendência e esses lip tints estão hackeando os lábios dos consumidores, então a minha empresa vai ter que produzir um lip tint com hidratante e com uma textura de gloss, justamente para não ressecar mais os lábios dos consumidores. No caso, eu vou ter sempre que avaliar esses fatores, para sim minha empresa ter uma vantagem sobre o concorrente. E não é necessário ter só apenas uma vantagem, e sim várias, para os consumidores priorizarem os produtos da minha empresa quando eles estiverem no ponto de compra, certo? O próximo ponto é a análise do ambiente competitivo. Um ambiente competitivo, ele está muito relacionado às estratégias faladas anteriormente. Só que eu vou tentar falar desse ponto isolado, certo? Uma empresa que conhece bem o seu mercado, no caso o ambiente, os concorrentes, os consumidores, ela saberá sempre qual a hora de agir, de fazer alguma coisa, saberá perceber qual o melhor investimento para se diferenciar e se destacar das demais. Até porque muitas vezes o investimento pequeno, numa situação correta, pode abrir mais portas do que um investimento grande, sem planejamento, sem estudo e sem ser uma situação e a hora correta.
Agora, partindo para o próximo ponto, que é conhecer a atratividade da indústria em que se atua. Esse é o ponto mais fácil de ser entendido. Vamos lá. Para você ir bem nos seus negócios, você tem que ter o domínio do que você está trabalhando. Eu vou continuar usando o segmento de maquiagem, mas agora com outros exemplos. Se você tem uma empresa que produz todo tipo de maquiagem que vende, mas na parte dos primes houve uma queda na venda e você não sabe por que é, isso indica que você não conhece a atratividade da indústria na qual você está atuando. Porque se sua empresa estivesse em constante pesquisa e por dentro das novidades, você saberia que os consumidores estão optando mais pela compra de serums faciais, que além de servir como prime para maquiagem, ele atua como revitalizador, efeito lift e vários outros fatores, entenderam? Os empresários, eles sempre têm que estar atentos a esses fatores. E por fim, finalizando a minha fala, o último ponto é o quão bom é o jogo na qual você quer jogar. Esse ponto, ele não foge muito da ideia de você entender o setor, saber o quão bom é o jogo que você está jogando. Se trata de saber o quão bom é o setor na qual você está inserido, se realmente vale a pena eu ter os meus investimentos voltados naquele setor, se é algo volátil ou se não é, se eu vou ter que investir muito dinheiro ou se não. É ver se o jogo que eu estou jogando, ele vai retornar para mim como resultados, se ele vai trazer lucros ou prejuízos. E é assim que eu terminei a minha parte do trabalho e vocês continuam agora com as meninas. Beijo.